uma casca grossa em nós. Entendeu? Aí, às vezes eu fico pensando assim, agora eu entendo porque eu sofri tanta humilhação na minha juventude, de um pastor chegar assim, não o pastor Silas, mas o pastor chegar assim, de me humilhar perto dos outros. Eu estava tocando, como eu falei, eu era músico não, tocava na igreja, Mas eu tocava na igreja, então, porque tem um professor de teclado aqui, daqui a pouco ele vai falar com eu. Tem um monte aí, né? Então assim, onde eu parei? Então assim, casca grossa, né? Então assim, acontecia muita coisa no ministério. Por exemplo, eu estava tocando e o pastor falou o seguinte: Moto, eu já falei com você, para você, se você não quer tocar, pega o seu contrabaixo e vai embora, pede todo mundo. E eu estava ensinando o rapaz, eu estava ensinando a música do rapaz. Daqui a pouquinho o pastor foi elogiar o rapaz, e o rapaz falou: pastor, isso aí eu louvei a Deus, né? Pastor, o que o senhor está me elogiando aqui foi o que Timóteo estava me ensinando quando você chamou a atenção dele. Ele ficou todo sem graça. Lógico. Quebrou ele no meio. Quebrou. E outras mais. Um domingo lotado. Você imagina, um domingo lotado, se fosse talvez uma outra pessoa, né? Tinha pego. Eu acho que eu tenho saído fora, abandonado. Um domingo lotado, o pastor pegou o microfone, Timóteo, eu já não falei para você abaixar o contrabaixo. Eu já não falei com você, eu falei com você que vai falar no microfone. Eu falei, Jesus. O contrabaixo colocado. Eu abaixei a cabeça só e assim, fiquei chorando internamente. Então assim, já outras coisas mais. E eu entendo que isso tudo foi para que a casca ficasse forte. Eu falei em uma pregação que o soldado, quando ele vai para a Primeira Guerra, ele fica amedrontado, aquele monte de tiro, bomba. A segunda ele já está mais acostumado, na terceira, a quarta e assim sucessivamente. Assim foi na sua vida. No início você ficou amedrontado, talvez pensou em desistir, mas aos poucos as dificuldades, as lutas, as provações, as perseguições, o pessoal falando mal de você, isso te fortaleceu, te deu uma força maior para você prosseguir. Sim, tudo isso aí tem que servir não para você parar, mas para você crescer. Fortalecer, né? A luta você não pode usar como parâmetro de desistência, mas de crescimento. Eu vi uma frase no Facebook, o cara falou assim, ó, use a pedra que coloca no seu caminho de degrau para subir cada vez mais alto. Chamou muita atenção essa frase, porque você tem que usar a sua dificuldade para você crescer, ministerialmente, como pessoa, né? Qualquer área da sua vida. Qualquer área, até no casamento, por exemplo, no casamento. Se eu usar como parâmetro as dificuldades no casamento, para eu desistir, eu vou desistir mesmo. Né? Porque luta sempre vai ter. Né? Tanto no casamento quanto na sua vida, em qualquer área. A Bíblia diz que no mundo, o Jesus falando, no mundo tereis aflições. A gente vai ter aflição em todas as áreas. Agora, eu preciso usar isso aí, essa minha experiência, as minhas dificuldades dentro do relacionamento, para eu poder crescer e poder me adaptar e viver melhor e bem dentro do meu casamento. Verdade. Boa. Você. Mais uma perguntinha do Insta. Aqui ele deve conhecer muito bem. Aqui, ó. Pastor, sua igreja trabalha com casais de Jane? Trabalha. Nosso ministério sempre foi voltado para o trabalho de casais. Sempre. Nós trabalhamos com reuniões de casais. Em dezembro agora nós vamos ter um retiro de casais. Se não me engano, a gente já foi no encontro de casais, foi na igreja dele? Você foi você não tá na Você foi no jantar. Arthur não tava na família na época. Nem Arthur e nem Eliel tava na família. Louvado. Eu sou veterano na família guiada. É louvado. Sim, vale, continue. Você foi no jantar de casais. Isso, no jantar, na época eu namorava com a Lu. Isso aí. Enfim, sim, continue, desculpa. Nós temos esses trabalhos que é gratificante, porque a igreja é constituída por famílias. É a base. Por casais. E tem muitos casais que passam por dificuldade e que precisam de ajuda e socorro. Então, a igreja, ela precisa abraçar essa causa. Porque às vezes você olha
pro Arthur, pra Luana, é Luana, né? Luana, você olha, nossa, que casal maravilhoso. Isso é uma bênção. Mas você não sabe como que eles estão vivendo dentro de casa. É a hora de tratar na igreja indiretamente, né? Não precisa você abrir para ninguém, mas abre para o teu pastor. Pastor, eu estou passando dificuldade. Pastor, eu estou numa luta terrível dentro do meu casamento. E o pastor ele vai te orientar. Essa é a nossa função. A gente saber orientar. A gente trabalhar e focar nisso aí. Para construção ou reconstrução de um lar. E a família é a base de tudo. Família né? é a base então, de se tudo. você fortalece a família na igreja, provavelmente a igreja é fortalecida. É um Sim. pensamento bem bom sobre isso, né? Pergunta ainda do Instagram. Você sempre quis ser pastor ou nunca imaginou viver isso? Tá lá no Instagram, Isa Rocha, Isabela, né? É Isabela ou Isabela? Isabela Rocha. Oh, meu Deus Ela do céu. tá perguntando se quando você tá na sua juventude você queria ser pastor. Nossa, eu vou ser pastor. Ou você nunca pensou nisso? Por mais que Deus usou profetas para falar sobre isso, João, eu vou ser muito sincero para vocês aqui, eu não preciso mentir, nem posso mentir. Nunca veio no meu coração. Aquele negócio de você, não, eu vou ser pastor, vou ser pastor, vou ser pastor, eu vou ser pastor. E eu nunca pensei nisso. Nunca, se eu falar assim, eu busquei isso, não. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi proporcional, né? Foi na proporção de que eu fui trabalhando com o pastor, fui ajudando ele. Pra você ter ideia, por 2 vezes o pastor Silas, ele quis parar. Por 2 vezes. Aconteceu uma coisa, uma situação, ele veio parar. Eu fui na casa dele. Eu falei, pastor, não faz isso não. Não, eu vou parar. Não faça isso, pastor. Por favor, em nome de Jesus. O senhor tem um chamado, o senhor tem um ministério lindo, e o senhor não pode parar, pelo amor de Deus. E a segunda vez que ele veio a desistir foi essa que ele me passou, que eu fui até ele, implorei a ele. Eu fui na casa dele de novo, implorei, pastor. Ele foi lá na minha casa, a gente conversou. Eu falei, pastor, não faça isso, por favor. Não faça, pastor, não, por favor. Por quê? Porque eu não tinha. Porque se eu tivesse o desejo, ou a má intenção, não, pastor, se não está dando, para aí, pastor. Deixa aí alguém assumir. Não, deixa que alguém assume aí, pastor, é verdade. O senhor não precisa disso não. Para que você? O senhor não precisa disso não, pastor. Né? Falei, você não precisa. Poderia falar assim. Mas não, eu fiquei, porque meu coração, talvez, meu coração, eu até falei esses dias, um tempo atrás, eu estava conversando com a minha esposa, que está assistindo, né? Um beijo no coração dela. Eu estava falando com ela o seguinte, falei assim, que saudade que eu tenho quando eu era o Severino dentro da igreja. Fazia tudo. Eu gostava de... Eu falei com ela, saudade que eu tinha de servir o meu pastor. Falei que é algo que vem no coração. Aquela saudade de que eu amava fazer isso, gente. Eu amava chegar na igreja, de ser útil, naquilo que o pastor achar necessário. Não precisava me mostrar para ninguém. Se trabalhasse, amém. Se não trabalhasse, amém do mesmo jeito. Se o pastor me desse oportunidade, amém. Se não me desse também, amém do mesmo jeito. Porque nem sempre dá para dar oportunidade a todo mundo, né? Nem sempre. Então, assim, eu gostava de servir. De o pastor falar assim, pega o microfone ali, tá, minha irmã. Pega isso aqui, não sei o quê. Pega aquilo ali. Ei, vale para mim, não sei o quê. Pega aquilo ali. Eu gostava disso. Eu gostava de estar sendo útil em algo. Né? E hoje a gente às vezes, graças a Deus a nossa igreja é uma bênção. Mas assim, em alguns lugares talvez tenha essa falta desse obreiro. De estar disponível, escasso. Só quer microfone na mão, só quer oportunidade, mas não quer trabalhar por trás, dos bastidores. Quando teve festividade lá na nossa sede, que é lá em Vitória, aí eu chego para a pastora e falo assim, pastor, o que é que tem para mim fazer aqui? Ela falou, João, um dia teve a festividade, ela me colocou
tipo, com um adesivo, apoio, e eu fiquei lá procurando cadeira pro pessoal. O pessoal entrava, aí ficava assim, olha. Aí eu falava, moço, tem aqui, ó, duas pessoas, minha duas. Aí ajuda isso. Coisa simples, mas já é uma ajuda, porque no meio do culto, chega naquele monte de gente, aí fica o povo assim, ó, procurando, que a sede é grande, né? Mas eu gosto de ajudar, eu sou igual a você. Eu não me importo de trabalhar nos bastidores. Isso aí, os bastidores, no anonimato. Isso, no anonimato. Mas se me der a oportunidade para falar do amor de Deus, amém. Se não der, amém. Fazer o quê? Isso é o que importa, isso que nós temos que ter, isso na nossa mente e no nosso coração. Então você nunca teve assim, o desejo de ser Nunca pastor? tive, foi Deus que colocou. Foi naturalmente, Naturalmente Deus colocou no Foi seu naturalmente, coração. Deus foi plantando, foi regando, e quando aconteceu, eu estava ali já pastoreando. Amém. Vai lá para você. Mais uma pergunta do Instagram. Essa daqui é: qual passagem bíblica que o Senhor pregou e mais falou com você mesmo? Pablo Guedes fez essa pergunta. Uma passagem que você pregou ali e falou não somente com o povo, né, mas falou verdadeiramente contigo. Eu gosto muito dessa pergunta aí. Eu gosto muito da mensagem de 2 Crônicas, capítulo 20, rei Josafá. Quando ele está diante de uma situação, ele está diante de um perigo, ele está diante de um grande exército, né? Os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir, todos se reuniram para ir perseguir e guerrear contra o povo de Judá.